Ter medo é necessário, mas e quando vira uma doença? A fobia é uma angústia em determinadas circunstâncias. Os sintomas da doença podem prejudicar famílias inteiras. E você, tem medo do quê? Tenho terror de barata. Não tem medo de nada, não. Fiquei presa no elevador uns 30 minutos. Eu desmaiei porque ficou escuro e ficou uma coisa horrorosa. Que manifesta assim de uma forma patológica, não me lembro não. Eu fiquei preso num local que tava invadido por um ninho de ratos. Aí, a partir de hoje eu não posso ver um que dá medo mesmo. Glauco, para começar, existem vários tipos de fobia, né? É natural do homem ter fobia? Então, Andressa, a fobia, ela é um mecanismo, assim como o medo, né? Ela é um mecanismo também, poderíamos dizer que de certo modo natural. A diferença é a seguinte, a pessoa quando ela tem medo de uma situação que oferece perigo, né? E é uma coisa, inclusive, benéfica para o ser humano, até para perpetuar a espécie, a gente, né, se manter. A diferença da fobia é que a situação ou o objeto, né, fóbico, ele não vai oferecer perigo nenhum para a pessoa. Isso é uma construção da pessoa diante daquele objeto ou daquela situação. Por exemplo, a pessoa que tem medo de animais domésticos. Ela tem fobia de animais domésticos. Se a gente for pensar do ponto de vista lógico, né, qual que é assim, o perigo que um filhote de labrador vai oferecer para uma pessoa? Né? Se a gente for pensar, é pouco, né? Pode ter algum, enfim, ela pode ter uma alergia, mas né, é remoto. E isso é potencializado, né? A pessoa localiza ali um medo tão grande, uma angústia tão grande, que ela passa a limitar a vida dela, ela passa a não ir a locais que tem animais, a locais que tem... lá pode ter um animal, então eu não vou lá mais. Né? Então, e por que ela vai fazer isso? A fobia, normalmente, o sujeito vai deslocar de uma representação, ou de uma vivência que ele teve, ou algum medo que ele não deu conta de elaborar, ele vai eleger um objeto ou uma situação e vai depositar ali aquele medo. Que aquilo ali ele pode evitar, né? E ele tem como lidar, quer dizer, ele está vendo ali. Então ele vai pegar alguma coisa que ele não dá conta e vai pôr ali para ele, né, numa tentativa de isolar aquilo. Então seria um mecanismo, de certo modo, né, natural. E existem níveis de fobia? O nível da fobia vai depender do nível de ansiedade que a pessoa vai ficar, de angústia que a pessoa vai ficar diante dessa situação ou desse objeto. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem enfrentar, né, esse objeto fóbico. De repente, vamos voltar ao exemplo do labrador. Eu tenho medo de fobia de animais domésticos, mas de repente, com muita angústia, eu consigo ficar 10 minutos num ambiente que tem um cachorro, desde que ele não chegue perto de mim. Então nós podemos pensar que a fobia tem níveis sim, nesse sentido. E, por exemplo, uma pessoa que tem medo de baratas, mas mata, enfrenta e tal, ela tem fobia ou ela sabe lidar com o medo? Pode ser as duas coisas, a princípio. Como eu disse, o que vai diferenciar a fobia do medo? Né? A ausência de perigo na situação. Então, uma pessoa que, por exemplo, as pessoas falam barata, inclusive é uma coisa muito comum, né, das pessoas terem medo. E algumas falam, não tenho medo, eu tenho nojo de barata, né, que também seria mais comum ainda, porque, né, a barata ela transmite várias doenças, ela anda em vários ambientes, assim como formiga ou outros insetos. O que vai diferenciar é o seguinte, né, se eu, por exemplo, não quero ter baratas na minha casa, né, é diferente de eu não consigo dormir à noite porque eu fico imaginando que vai subir uma barata na minha cama, ou eu fico sonhando que a barata está me atacando, enfim, né? O que vai diferenciar isso é esse a mais, né, que a fobia vem trazendo, assim, que de fato não tem nenhum risco, né? E aqueles pais que costumam assustar os filhos e tal, eles podem ajudar futuramente aos pequenos terem algum tipo de fobia? É comum, né, as pessoas dizerem que a fobia está associada a um trauma. De repente a pessoa, sei lá, tinha um vizinho com um cachorro bravo e aí ela desenvolve uma fobia de cães. E a coisa não funciona muito assim, né? A fobia ela vai se desenvolver, como eu disse, a partir de uma sucessão de acontecimentos na vida que a pessoa não consegue lidar e não consegue dar um sentido para aquilo ali. Então aquele medo de diversas situações, diversos traumas que ela passou, ela vai eleger, né, esse medo vai ficar esperando aí um objeto ou uma situação para ser depositado. Então não necessariamente, né, um trauma ou um susto ou, né, uma situação específica vai gerar uma fobia. Ela pode desencadear o que já está, né, em processo. E
E no caso, por exemplo, da hidrofobia, né, o medo de água, a pessoa pode chegar ao ponto de até mesmo não querer tomar um banho? Pode sim, isso inclusive, né, dependendo do, como eu disse, do grau, né, da fobia. Às vezes a pessoa está num certo nível de angústia que ela não consegue ter contato nenhum com o objeto fóbico ali ou com a situação, né, fóbica. E aí ela vai evitar mesmo, totalmente. E quais são os principais sintomas que um fóbico passa? Bom, Anderson, o principal sintoma tem a ver com essa angústia diante do objeto fóbico ou da situação. É isso que vai caracterizar assim, a fobia. Não necessariamente a pessoa não dá conta, né? Porque às vezes, como eu disse, ela dá conta com muita dificuldade de passar por aquilo ali. Mas o que vai caracterizar é essa angústia, ou do contato, ou às vezes até da possibilidade de ter esse contato. Às vezes o fato da pessoa pensar que ela pode ter algum contato com alguma situação que vai remeter aquele objeto fóbico, ela já entra em pânico. E no caso da fobofobia, que é o medo de ter medo, como que funciona isso? Como que essa pessoa encara isso, o medo de ter medo? É interessante porque se pensa muito que assim, a fobofobia seria a pior das fobias, né, de um modo geral. E eu penso que não é tão assim, porque a fobia ela vai ser tão grave quanto o tanto que a pessoa tiver que se confrontar com aquilo. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que desenvolve uma fobia de canguru. Então ela, quer dizer, teoricamente é muito simples, né? Se ela não tiver que trabalhar viajando para a Austrália, é muito simples, é só ela evitar determinadas situações e ela vai poder levar a vida dela aí, né, numa boa, sem nenhum tipo de comprometimento. Diferente, por exemplo, da pessoa que desenvolve um medo de elevador, né, uma fobia de elevadores, que isso começa a comprometer a vida da pessoa e a restringir o convívio social. Né? Em casos muito graves de certas fobias, por exemplo, fobias de animais, né, a pessoa acaba ficando dentro de casa, por exemplo, ela fica trancada o dia todo porque ela não pode sair na rua e talvez encontrar, né, algum animal, alguma coisa que vai remeter a essa fobia.